Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Med. Hoje eu recebo aqui o Dr. Samuel Chesini, especialista em diagnóstico por imagem com ênfase em ultrassonografia. O Dr. Samuel é titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, pela Associação Médica Brasileira e possui registro de qualificação de especialista. São mais de 15 anos de trajetória dedicados à saúde, à realização e a interpretação de exames de ultrassonografia geral de alta complexidade. Muito obrigado pela presença, Samuel, muito obrigado pelo tempo, de tirar aqui para falar com a gente uns minutinhos. É um prazer conhecer um pouco melhor a sua história e a sua jornada, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite aqui de participar e é um prazer. Para a gente começar, a gente sempre começa querendo entender, assim, da onde que veio o seu desejo de fazer medicina, cara? Todo mundo tem uma história com isso, né? Como que foi a sua história com a medicina? No meu caso, eu acho que foi um pouco diferente da maioria das pessoas, que sempre tem algum familiar, alguém que influencia. No meu caso, desde criança, não tenho como explicar da onde veio, mas sempre tive vontade de fazer medicina. Apesar da família toda ser da área do direito, eu sempre quis a medicina e segui a minha intuição desde criança. Desde pequenininho, você desde já falava criança. Que ia ser Quando me perguntavam o que você quer ser quando crescer, né? Aquela pergunta clássica para criança. Eu sempre dizia que queria ser médico e assim foi. Legal. E hoje você é casado, tem filhos, Hoje né? eu sou casado já há 11 anos, tenho um filho de 10 anos E ele também quer ser médico? Não sabe ainda. Ele tá com 10 anos, ele ainda não tem muita certeza do que ele quer fazer. Nessa idade quer ser jogador de futebol. Né? Tá certo. Ô Samuel, conta um pouco pra gente da sua jornada, da sua trajetória como médico hoje, o que efetivamente você faz. Então, eu me formei em 2009, então fiz minha especialização. Aqui em Prudente mesmo? Eu me formei em Santa Catarina, Itajaí. E aí depois eu retornei para Londrina para fazer a minha especialização e depois que eu finalizei a especialização eu retornei para Prudente. E desde então estou aqui trabalhando exclusivamente com ultrassom, trabalhei em clínicas maiores, né? E depois de algum tempo resolvi abrir a minha própria clínica e trabalhar sozinho. Entendi. Hoje você atende particular e convênios? Atendo tanto alguns convênios como também particular. Hoje o seu maior movimento, ele acaba sendo do convênio ou mais do particular? Hoje mais particular. Hoje eu tenho mais pacientes particular do que do convênio. Legal. Você estava explicando um pouco sobre esse modelo, né, que você atende hoje com algumas áreas ali, né, na ultrassonografia. Conta pra gente o que você estava explicando agora há pouco para mim. A ultrassonografia abrange bastante áreas da medicina, né? Então a gente trabalha com parte musculoesquelética, parte de cabeça, pescoço, principalmente tireoide, né? Glândulas salivares, abdômen e vascular. E a minha maior parte que eu faço mais, que eu tenho mais, como é que eu falo, predileção, é a parte da obstetrícia, né? Legal. E já faz bastante tempo que você está nessa área, então? Já faz algum tempo, já estou mais... Depois que você voltou da especialização, você já entrou e... Já fui direto para essa área. Nunca fez plantão? Cheguei a fazer na época de residência, né? Na época logo após a formação, para a gente se manter, né, na residência, que o ganho não é tão alto, a gente acaba fazendo os plantões, né, para se manter. Mas aí após eu fiz alguns plantões já como ultrassonografista aqui na cidade, trabalhei em alguns hospitais, mas hoje já só na clínica, hoje eu não faço mais nenhum tipo de plantão. Bacana. Você teve um período que você começou numa clínica e depois você decidiu abrir a sua própria clínica, né? Quanto tempo você ficou nessa clínica inicial? Eu acho que eu fiquei cerca de 4, 5 anos. Aí foi um período muito bom, de muito aprendizado, né? Mas chega um momento que a gente sente vontade de voar com as próprias asas, né? E aí eu acabei abrindo a minha clínica e hoje estou muito feliz. Tenho, graças a Deus, uma clientela boa e trabalhando sozinho é melhor para a gente ter nossa própria autonomia, né? Legal. E aí hoje você tem a sua clínica, você falou que trabalha sozinho. Como que foi esse período? Porque
a gente fala bastante sobre essa jornada, essa trajetória, né, do médico, né? E muitos médicos têm um desafio com relação a ir para um consultório, a ir para uma clínica, montar a sua própria. Como que foi, assim, para você essa mudança? Apesar de você ter tido uma boa experiência ali, né, na clínica que você trabalhava, como que foi para você pessoalmente essa mudança? Quais foram alguns aprendizados que você teve, alguns desafios que você passou nesse período? Sempre a transição é sempre difícil, né? Então, quando eu resolvi fazer essa transição, a gente abre a nossa clínica e o movimento não é aquele que a gente estava acostumado numa clínica grande, né? Então, pouco a pouco, você tem que ir crescendo, trabalhando, e não é fácil, não. São alguns anos ali de até fazer sua clientela e fazer o seu nome e conseguir ter sucesso, né? Então, não é fácil. Tem também a parte da gestão, né? Que é uma coisa que a gente não estava acostumado, como eu trabalhava numa clínica maior, terceirizada, não tinha essa parte de gestão financeira, gestão de funcionário, gestão contábil, tudo isso a gente tem que aprender no dia a dia e errando e acertando, mas faz parte, né, do processo. Sim, esse início, assim, de você abrir, começar a captar pacientes, como que foi na prática? Você pode contar pra gente um pouquinho? Foi bem difícil. A gente tentava fazer com a internet, né? Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2017, 16, 17, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar na minha própria clínica. E aí a gente tenta fazer com alguns amigos médicos, fazendo, né, um pouco de marketing, com internet, né, Instagram, Facebook, e aí pouco a pouco a gente foi... Era mais o Facebook ainda do que o Instagram. Era mais Facebook e Instagram na época, e depois migrou, agora é muito mais Instagram. E esse começo você falava com seus amigos ali que eram médicos, porque você precisava captar pacientes, né? Sim. E na época, o que vinha mais pacientes? De qual origem? Não sei se você consegue se lembrar disso, acho que sim. Do marketing digital, do Instagram, do Facebook ali, ou das indicações? Eu acho que mais das indicações. Vinha alguma coisa também do Facebook, das divulgações, mas as indicações sempre foi mais forte, né? Onde vinha mais pacientes. E desde aquela época você começou com planos de saúde e também no particular. Sim, desde o início, uns planos menores, né? E no particular também. E dessa maneira, alguns planos menores também ajudaram, né? Porque acabam tendo um pouco mais de volume, né? E a gente acaba conseguindo fazer uma agenda melhor. Também colaboraram bastante. E hoje trabalha só você lá como médico? Hoje, como médico, só eu. Tem mais quantos funcionários hoje na clínica? Hoje, basicamente, sou eu e uma secretária, né? Que trabalha lá. Que também te auxilia no... Sim, também ela faz a parte toda de agendamentos e também auxilia na sala, né? Durante o exame. Legal. Assim, Samuel, o que para você foi talvez você teve que aprender na marra nesse período aí, cara, que você não aprendeu na faculdade? Tem alguma coisa que ficou marcado assim para você? E eu acho que uma coisa muito importante que a gente acaba aprendendo, eu aprendi no dia a dia, né, na vivência da medicina, principalmente o trato com o paciente, né, aquele trato com humanidade, né, de carinho, de respeito. Muitas vezes o paciente chega para fazer um exame com a gente com muita insegurança, com medo, e a gente precisa também aprender, às vezes, escutar, né, e observar e poder tranquilizar o paciente para ele ter sair dali mais tranquilo, né, sair dali com a paz no coração, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa está ansiosa, né, com essa perspectiva do que vai acontecer, o resultado, né, um exame importante. Sim, isso é muito comum em vários exames e principalmente na parte da medicina fetal, né, que eu trabalho bastante. Então, às vezes a paciente chega com muito medo, principalmente no exame morfológico, que é um exame que a gente faz para acompanhar a gestação, para avaliar a anatomia do feto.
e a gestante sempre chega muito ansiosa nesse exame, né? Por medo de ter algum probleminha. E a gente tem que ir mostrando durante o exame, acalmando e explicando, né, as estruturas, o que a gente está observando, né, o que é importante. E dessa maneira ela consegue ficar bem, né? Ficar mais tranquila. Mais calma. Tá certo. Teve algumas coisas que você sentiu falta de ter aprendido na faculdade, quando você foi para o seu próprio negócio? Ah, com certeza. A faculdade de medicina, eu acho que... acredito que vários outros cursos, mas a medicina principalmente, eu vejo que falta muito a parte de gestão, né? Gestão financeira, contábil, fiscal, parte de empreendedorismo. Isso tudo deveria ter na faculdade, né? Porque a gente sai e não sabe nada sobre isso e a gente vai lidar com isso, né? Não tem como fugir. A gente fala bastante sobre isso aqui porque é uma área que a medicina, ela exige muito, né? Na época do estudo ali da faculdade, depois a pessoa vai para o internato, cara, trabalha pra caramba, aprendendo ali, né? Sim. Tem as provas ainda nesse período, mas realmente a pessoa até hoje sai pouco preparado para a partir de abrir um consultório, o que ela tem que fazer, como que ela vai atrás de um CNPJ. Sim. A pessoa não tem ideia muito dessas questões, né? O que mudou hoje, depois que você tá no seu próprio consultório, no seu próprio negócio, na sua mentalidade com relação a isso? Hoje você... Porque eu entendo assim, vê se está certo. O médico, ele sai da faculdade e vai... Mesmo que ele queira ir para o consultório, ele acha que ele unicamente vai exercer a medicina. Sim. Ele não vai fazer prospecção de pacientes, ele não vai fazer gestão financeira, ele não vai ser um empresário, ele vai abrir e colocar uma secretária lá e a agenda dele vai lotar. Acho que na cabeça do cara é mais ou menos assim, né? Mas o que para você foi assim uma virada de chave nesse movimento, Samuel? É o dia a dia mesmo, a gente vai aprendendo, né? Conversando bastante com o contador, com outros amigos mais experientes, alguns familiares, e a gente vai tendo que estudar. E eu cheguei a fazer até alguns cursos sobre gestão, cursos sobre até investimento, que também é importante, né? E a gente acaba aprendendo, a gente corre atrás, como a gente não tem na faculdade esses ensinamentos, a gente tem que correr atrás para poder, porque não tem como, né? Você abrir uma clínica, um consultório e sem saber nada de gestão, você vai ter que aprender, porque senão não vai conseguir ter sucesso, né? E hoje você mesmo que faz essa parte lá? Hoje eu mesmo faço. E dentro dessa estrutura, você faz a parte da gestão financeira. Hoje você atua ainda com prospecção de pacientes ou não? A gente atua de forma fazendo um marketing no Instagram, né? Como a gente sempre faz, né? Alguns vídeos. Eu tenho uma empresa que trabalha para mim, que presta serviço para mim para fazer os posts, a administração das redes sociais também, né? E assim a gente vai sempre prospectando um pouco. Você falou que uma área boa de prospecção é a parte das indicações, né? Geralmente vem muito paciente por indicação. Sim. Essas indicações, elas são de outros médicos, dos próprios pacientes? Vocês pedem indicações ou não? Olha, eu acabo não pedindo muita indicação, não é o meu perfil, mas quando outros médicos vão conhecendo o nosso trabalho, os pacientes, então eles acabam realmente indicando, porque vê que a gente faz um trabalho diferenciado, um trabalho que ocorre com outras clínicas maiores, às vezes faz um trabalho mais rápido, de muito volume, e a gente numa clínica menor consegue fazer um trabalho mais personalizado, mais humanizado, com mais calma, né, com mais qualidade. Esses são os diferenciais, né, que vocês têm hoje. Ah, com certeza. Onde que fica a sua clínica aqui, Samuel? Minha clínica fica na Washington Luiz, número 510. Fica ali próximo do Hotel Aruá. Mas na Washington Luiz, eu tô tentando me localizar ali na escola.
Fica ali próximo o laboratório da Unimed, que tem era sim. Unilab, bem na frente ali. Ah, na frente. Na frente. É um prédio que tem ali, Isso. né? Que é o de Instituto de Olhos também. Isso, tem o Dr. Murad ali, e aí do lado tem salas de várias especialidades, e eu tenho uma sala ali. Entendi. E hoje, Samuel, para você, o que é sucesso na medicina, cara? Sucesso são junção de várias coisas, né? Realização pessoal, né? De você estar fazendo aquilo que você gosta. E claro, a gente não pode ser, né? O dinheiro também é muito importante, né? Mas eu acredito que seja isso. Você conseguiu realizar seu sonho de criança, então hoje você pode dizer que você é bem sucedido na medicina. Sim, graças a Deus. Eu acredito que mais do que eu até imaginava, né? É aquela incerteza de quando a gente sai de uma clínica grande para trabalhar sozinho, mas hoje, graças a Deus, estou bem realizado, faço o que eu gosto, faço com amor e tenho um retorno financeiro que tô contente com ele. Que bom. Sua esposa é médica também, não? Não, a minha esposa é empresária hoje. Ela era bancária e hoje ela é empresária. Qual área? Ela trabalha com roupas fitness, venda de roupas fitness. Legal. Feminina. Ex-bancária que faz tempo que ela saiu do banco, não? Faz já uns 10 anos, mais ou menos. 2015 ali, 16. Mais ou menos isso. Eu sou ex-bancário também. Você também? Sei como que é a vida, né? Legal. E hoje, se você fosse dizer do Samuel que se formou, que estava com uma visão de medicina, que tinha uma perspectiva, e olhando hoje para o que você já construiu, para as pessoas que você consegue ajudar com o que você faz hoje, Samuel, o que para você assim foi a mudança de mentalidade? Como que você enxergava? Deixa eu reformular melhor minha pergunta. Como que você enxergava a medicina quando você estava lá na faculdade, quando você entrou talvez na faculdade, quando você estava lá e depois quando você se deparou com a realidade? Muda muito, né? Quando a gente entra, a gente não tem muita ideia, né? A gente pensa em fazer plantão, mas a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Então, no meu caso, eu fui escolher minha especialidade bem no final da faculdade. A maioria das pessoas é assim, né? Dessa forma, dos colegas, né? E aí, depois que você começa a trabalhar com a sua área, aí sua visão vai mudando bastante, porque aí você tem mais ideia da realidade, do dia a dia, do como vai ser o seu trabalho, do seu possível ganho financeiro. Então, você vai, conforme os anos aí, os horizontes vão se abrindo e você consegue ter uma visão melhor. O que fez você escolher a ultrassonografia na época? Na época, eu gostava, na verdade, de ortopedia. Então eu acompanhava, tinha um grupo que a gente acompanhava alguns residentes na faculdade, e acho que por ver vários exames de relacionado, né, à radiologia, e eu fui me interessando, e aí eu fui para a área da radiologia. Dentro da área da radiologia eu me identifiquei mais com o ultrassom, porque o ultrassom é a parte da radiologia onde você tem um contato direto com os pacientes, né, e aí aquela parte de você conseguir... como é que eu posso dizer, acolher o paciente, tratar o paciente de uma forma que ele se sinta bem. E para mim isso era bem gratificante. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, o Grupo Santinoni, que traz tranquilidade e segurança financeira para você, médico, poder continuar se dedicando àquilo que você realmente acredita, a sua profissão. Que é exatamente isso a nossa filosofia, de você se concentrar no que você é bom, potencializar seus resultados e ter tranquilidade e segurança financeira. Com certeza, o Grupo Santinoni ele vai poder ajudar você a se organizar, a construir estrutura e ter segurança para você nunca mais passar por desafios financeiros. Vai ser um prazer, caso você queira conhecer um pouco melhor como funciona. Agora fica com a nossa história aqui no Dr. Samuel, que está bem legal o nosso episódio. A gente trabalha lá com muitas clínicas, né? Muitos médicos. Hoje, já há mais de 10 anos, a gente só atende médicos, né? E a gente começou alguns programas recentemente, principalmente com a reforma tributária, com
a mudança que teve, né, exclusivamente para gestão de clínicas, né? E aí, depois desse projeto, a gente faz toda a parte financeira, né, da gestão financeira da clínica, estrutura, enfim, todos os itens ali. Mas eu comecei também um projeto de gestão comercial para o médico ele aprender algumas técnicas ali para desenvolver algumas habilidades comerciais. Inclusive, estava conversando com o Gustavo agora há pouco sobre isso, né? Inclusive, a gente tem que marcar com o Gustavo e com a esposa dele, né, Alice? Ele ficou devendo pra gente. Ficou devendo. Então, a gente ajuda o médico a enxergar algumas melhorias, porque é exatamente o que você falou. Você sai da faculdade extremamente técnico na medicina, mas faltam algumas habilidades que você tem que ir desenvolvendo. E aprender sozinho, às vezes na raça, cara, isso leva muito tempo, demora muito. E o médico geralmente quebra muito a cabeça para que isso aconteça, né? Eu não sei se você sabe, mas existem alguns dados hoje que mostram que mais de 70% dos médicos estão numa situação de endividamento, né? Sim. E justamente por essa questão, o cara sai ganhando bem e começa a estruturar antes de ter a segurança que ele precisa. Mas, dentro desse projeto de gestão comercial, uma coisa que você falou desde o começo que você está falando que me chamou a atenção, eu tenho uma aula que eu falo sobre os 7 passos da venda. Na verdade, todo mundo é um vendedor, né? Sim. A única forma de você ajudar o seu paciente é vendendo para ele o exame. Se você não vender o exame, você não vai conseguir ajudar ele como você se propõe, concorda? Sim, claro. A gente está na mesma página. Mas cada uma desses passos existe uma chave. Mas se a gente fala da chave da venda como um todo, é a conexão. E é exatamente o que você vem falando desde o começo, o grande diferencial que você tem, né? E essa estrutura da conexão, de você entender genuinamente o paciente, de você compreender as dores dele, as ansiedades, né? Os desafios que talvez ele está vivenciando, para poder trazer com segurança, né? Um diagnóstico mais preciso, mais claro, né? Acaba fazendo muita diferença mesmo, né? Então, parabéns pela estrutura e pelo esforço que você faz, porque eu acredito que é um esforço, né? A gente não consegue fazer bem uma conexão, Samuel, se a gente não tiver genuinamente ali presente. E eu acredito que você mata um leão por dia, como todo mundo, né? Tem problemas como todo mundo, e nem sempre a gente está tão bem assim, né? Para fazer uma boa conexão, né? Não sei se você já pensou nisso ou não. Sim, somos seres humanos, né? Então tem alguns dias que a gente está mais animado, tem outros dias que a gente tem alguns problemas e isso faz parte. Mas eu procuro sempre da melhor forma tentar atender os pacientes e tratar da melhor forma possível, porque eu sei que para mim, de repente, é só mais um exame e de repente para o paciente é o exame que para ele vai dar algumas respostas que pode mudar a vida dele, de repente com aquele exame uma cirurgia, algum tipo de tratamento às vezes até mais complexo, um câncer e uma malformação fetal, tudo isso pode, né, impactar na família toda, então a gente tem que sempre pensar nisso e fazer da melhor forma possível, né? Hoje eu estava dando uma aula, a gente tem um encontro toda segunda-feira de manhã, né? Com esse pessoal que eu acompanho. Eu estava dando uma aula falando sobre isso, né? Às vezes a gente entra meio que como se fosse mais um, né? Sim. Mas na realidade, talvez aquilo ali que você vai trazer para a pessoa vai mudar o futuro da vida dela completamente. Então não dá para você... claro que talvez você não esteja num dia tão bom, como você falou, somos seres humanos, às vezes você não está num humor tão bom, às vezes você acabou também de receber uma má notícia, mas a pessoa agendou o exame da vida dela ali, cara. Então tem bastante coisa envolvida, né? E eu percebi o seguinte, desde o começo você falou sobre a importância que você dá para esse momento, né? Então parabéns, viu, cara? Porque isso é genuíno mesmo, né? Sim. Eu falo que a venda é um ato de altruísmo, você poder ajudar outra pessoa, porque depois que você ajuda é que você é ajudado, claro, com o resultado, né, do seu trabalho. Mas isso é difícil de ver. Essa é a medicina com amor,
Sim. E eu não sei se vocês perceberam que ele falou exatamente isso, você percebeu? Teve alguns episódios, eu não sei se você chegou a ver, né, algumas falas, que existe uma confusão na cabeça do médico de que ele faz a medicina por amor. Eu falo que amor você tem pela sua esposa, pelo seu filho. E, cara, você falou exatamente que a medicina com amor, quando você falou, não tem... me chamou a atenção. Eu falei, poxa, que legal. A gente trabalha por dinheiro, né? Mas a gente trabalha com amor, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? No dia a dia e para os pacientes e dá um retorno para a gente, né? Um feedback que alimenta isso, né? A gente sabe que está no caminho certo através desses feedbacks dos pacientes, que é fundamental para a gente. Né? Sem dúvida. É claro, o resultado financeiro é importante. A gente também precisa sobreviver, viver, fazer as nossas coisas, construir os nossos objetivos. Mas isso é uma consequência mesmo, né? É exatamente uma consequência do trabalho. Se você pudesse falar qual que é uma verdade importante sobre ser médico, que geralmente fica meio omissa na faculdade, o que você diria sobre isso, Samuel? Eu acho que o mais importante é você gostar de estar com seres humanos, né? De estar todo dia com seres humanos e sabendo escutar e acolher, porque nem sempre a gente consegue, às vezes, ajudar de uma cura, um diagnóstico preciso, muitas vezes precisa de outros exames, precisa de outros procedimentos. Então, você tem que estar ali com o paciente para tentar sempre acolher e tratar da melhor forma para fazer o melhor que você puder, né? E o médico, quando ele está na medicina, na faculdade, você acha que ele não enxerga assim? Eu acho que a medicina é uma área muito técnica, né? Como a gente comentou anteriormente. E isso acaba a gente focando muito da parte técnica, né? Na área, né? E acaba, às vezes, esquecendo um pouco das outras partes importantes dentro da medicina. E é comum de acontecer isso, né? De eles se perderem, você diz. Exatamente. Talvez você poderia dizer sobre essa dificuldade em alguma área específica? Tipo assim, se o cara está mais envolvido com plantões, ele tem mais dificuldade com isso ou depende da pessoa? Eu acho que depende muito da pessoa, depende realmente da área de atuação. Um plantão, por exemplo, depende do local que se trabalha. Tem um volume muito grande de pacientes para atender e acaba sendo mais difícil, né? Essa humanidade, esse escutar, né? Então fica um processo mais corrido para poder dar conta da demanda, né? E aí fica realmente, às vezes, complicado. Legal. E para a gente fechar aqui, Samuel, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando agora na medicina, nessa jornada de ir para o consultório, de fazer talvez o próprio consultório, ou de sair do plantão, está começando ali a pensar nisso, o que você daria de sugestão para essa pessoa que está ali, talvez insegura, está ali na expectativa, né? Poxa, será que eu tomo essa decisão ou não? Ele tem a segurança ali né, do plantão, mas existe uma insegurança nessa movimentação, né? Se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, o que você diria para ela? Não é fácil fazer essa transição, mas se você realmente quer, você tem que ir atrás de conhecimento, buscar colegas mais experientes, buscar cursos, né, que podem te auxiliar nessa parte da gestão e essa parte do empreendedorismo, né, que a gente não tem na faculdade, mas tem que correr atrás, né? Tem que ir atrás do seu sonho e buscar o conhecimento necessário para poder realizar. Você falou que você fez alguns cursos, né, de empreendedorismo. Você tem algum que você poderia dizer que fez a diferença para você? Eu fiz alguns cursos de empreendedorismo, de gestão financeira. Eu fiz um curso de gestão financeira que é bem interessante. Tem alguma coisinha de empreendedorismo, mas muito de gestão financeira mesmo, que é uma área que eu gosto bastante. Eu fiz um curso do Gustavo Cerbasi. Legal. Um curso bem interessante. Acabei fazendo outros cursos também depois sobre investimento também, que eu acho que é uma coisa muito importante para os médicos, né? Fiz um do Bruno Perini também, muito interessante, muito bom curso. E são
E hoje você que cuida dessa parte sua de investimentos? Hoje eu que cuido. Ainda bem que eu tenho uma base familiar já dessa questão de gestão financeira boa, que eu sei que não é todo mundo que tem, mas isso me ajudou bastante e já gostando da área, me interessando, eu procurei mais conhecimento e hoje eu consigo me administrar e fazer toda essa parte. Legal, bacana. Samuel, eu queria te agradecer, cara, pelo tempo. Foi um bate-papo objetivo, prático, mas é a sua essência, né? Você construiu um resultado na medicina com desafios, com vitórias, com acertos, com erros, mas que fez bastante diferença e está fazendo, né? A diferença ainda na vida de várias pessoas. O que me chamou a atenção no seu caso é essa perspectiva que você tem de se conectar genuinamente, né, com as pessoas, de entender ali por que ela está ali, conhecendo, isso faz muita diferença mesmo, viu? Obrigado, cara, pelo tempo, e eu também quero agradecer você por estar aqui com a gente nesse episódio. É um prazer ter você todas as quinzenas aqui e até o próximo. Até mais, tchau.